Graças e paz, irmãos. Amém. Que bom, né, estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Eu gostaria de convidá-la a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. É o texto do endemoniado Gerazeno, que nós vamos ler. Marcos 5. Os irmãos acharam, amém? Se alguém ainda não achou, diga aí, socorro. Todo mundo achou, né? Amém. Marcos 5. A palavra do Senhor diz assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe ordenou: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra, que ela seja revelada a cada um de nós nessa noite, Pai. Que o teu Espírito haja em nós de forma poderosa. Amado, que o teu Evangelho chegue a todos os corações com poder, Pai amado, apesar de mim. Tem misericórdia de nós e nos ajuda nessa noite em nome de Jesus. Amém. A última vez que eu preguei Romanos 5, e eu falei sobre o que é o Evangelho. E hoje eu quero mostrar o resultado do Evangelho na vida de uma pessoa, por isso eu escolhi esse texto, porque esse texto ele mostra o Evangelho em ação na vida de uma pessoa, o que ele pode fazer, né? O que o Evangelho pode fazer. E eu me identifico muito com esse texto, né? Eu me identifico com esse texto porque eu era meio que um endemoniado gerazeno. Não era tão assim que nem ele, mas em muitos aspectos eu tinha características dele, e talvez você também o tenha, e você vai se identificar. Porque esse texto, ele é um texto, por exemplo, que esclarece, né, a questão de quando fala que o Evangelho lança luz sobre as trevas das pessoas, quando fala que as pessoas são transportadas do reino do Filho do seu amor para o império da luz, para o reino do seu amor, do reino das trevas para o reino do seu amor. Então esse texto, ele fala de muitas coisas que fazem sentido para nós. Porque veja bem, a palavra de Deus ela fala de um homem que vivia entre os sepulcros. Fala que esse homem vivia então entre os cemitérios e que as pessoas se incomodavam com ele. As pessoas não gostavam muito desse homem atormentador. De vez em quando nos bairros da gente tem uns camaradas assim, não tem? Nos bairros, uns caras estranhos assim, que você fala: Nossa, que esse cara, que futuro tem esse cara? Não tem futuro. Esse era um deles, vivia em cemitério, e aí tinha uma ideia, de vez em quando, com o intuito de pará-lo. Alguém falou: Olha, vamos colocar uma corrente, vamos prender esse camarada. Ele fica aí, essa cena aí de filme de terror, é uma assombração andando entre nós, ele não vai mais assustar ninguém, vamos colocar uma corrente nele. Colocaram correntes nele, e a palavra de Deus fala que ele quebrava os grilhões, ele quebrava as correntes. A possessão demoníaca era uma coisa tão forte na vida daquele homem que quebrava as correntes, ele se libertava das correntes e continuava vivendo essa vida atormentada. A palavra de Deus também fala sobre esse homem,
que ele era um homem que feria a si mesmo. Ele era um homem que feria a si mesmo com pedras. Ele se machucava, ele se autoflagelava. Agora perceba o seguinte: quantos de nós fomos pessoas que andamos como mortos por aí? E quantos de nós ferimos a nós mesmos antes de conhecer o Evangelho? E veja bem, quando eu falo de ferir a nós mesmos, você não precisa pegar uma pedra e machucar o seu corpo com uma pedra para você ferir a você mesmo. Você pode acender um cigarro, você pode fumar um cigarro para você ferir a si mesmo. E aí você já começa a perceber o seguinte: você já começa a perceber que você tem algumas semelhanças com esse homem. Porque muitos de nós fumávamos, não é? Eu fumei, vocês acreditam que eu fumava? Fumei por 4 anos. Você sabia dessa, Mateus? Mateus não sabia dessa. Eu fumei por 4 anos. Você consegue imaginar que um dia eu fumei? É inacreditável, não é? Não que eu sou a cara da saúde, né? Não é isso. Mas eu me olho assim, eu não acredito que um dia eu consegui destruir o meu corpo com um cigarro. Me autoflagelar, me autodestruir. Você entende o que eu estou querendo dizer? Amém, irmãos? Amém? Olha só, alguns de vocês talvez tenham se embebedado muito. Alguns de vocês tenham fumado, alguns de vocês talvez tenham usado drogas. Alguns de vocês, sei lá de que forma que você foi, mas a semelhança do endemoniado Gerazeno, você se autodestruiu por algum tempo. Só que aí vem o Evangelho, aí vem a palavra de Deus, aí vem Jesus em nossas vidas e muda a nossa história. Amém, irmãos? Essa é a história de Deus, essa é a história de nossas vidas. É isso que o Evangelho faz. Agora, por que eu estou insistindo nesse texto? Porque talvez alguns de vocês ainda estejam, mesmo após encontrarem-se com Jesus e terem a vida transformada, ainda estejam num processo de autodestruição, se destruindo com pedras. E essas pedras talvez tenham mudado de nome, talvez você já tenha vencido o vício do cigarro, talvez você já tenha vencido o vício da bebida, você não fica mais alcoolizado, caindo por aí. Né? Eu vou falar uma coisa que o João falou. Posso falar, João, uma coisa que você falou no grupo terça-feira? Eu estava no grupo terça-feira, o Alex falou assim: onde você estaria agora se você não estivesse aqui? O João disse assim: no bar. Olha que bênção, gente. Estava lá com a gente. Isso é o Evangelho, amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Ô, João, talvez eu estivesse com você, viu? Talvez eu estivesse com você. Olha lá, se eu tivesse sobrevivido. Se eu tivesse sobrevivido. Porque no rumo que estava indo na minha vida, talvez ela tivesse sido abreviada, entende? Talvez eu não tivesse chegado nos 30. Tivesse morrido antes aí num acidente de moto, sei lá, em algum outro tipo de atrapalhada, em algum outro tipo de confusão. Só que o Evangelho vem e muda as nossas vidas, mas algumas pessoas continuam se machucando. Algumas pessoas continuam se auto-sabotando e atrapalhando a si mesmo de alcançar o melhor de Deus na sua vida. E a primeira coisa que o Evangelho começa a trazer a mim e a você nessa noite é a necessidade de pararmos de nos auto-sabotar. É a necessidade de pararmos de ferir a nós mesmos com pedras. Ah, pastor, mas como assim? Do que você está falando agora, já que agora eu não fumo mais? Mudou a pedra. Talvez tenha mudado a pedra que você usa para se ferir, mas você continua se ferindo. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente aqui que luta contra pecados que você sabe que você não gostaria de praticá-los. Você fica lutando contra esses pecados e você sabe que cada vez que você cede à tentação e cai no pecado, é como se uma pedra te ferisse. É como se ninguém sabe, mas você sabe e Deus sabe, e você principalmente se culpa e sente que você ainda está vivendo uma vida se matando. Que isso não é a vontade do Evangelho para você, afinal de contas você já saiu do império das trevas. Não é mais para você isso. Tem gente que se auto-sabota em um consumismo desenfreado. Tem gente que gasta o que não pode, que gasta o que não tem, para impressionar gente que não gosta, para bancar um estilo de vida que não pode. Se sabota, atrapalhando os sonhos de Deus, atrapalhando que a vontade de Deus tome forma na sua vida. Querido, tem gente se sabotando de diversas formas diferentes. Só que essa noite o Espírito Santo começa a falar comigo e com você o seguinte, que é noite de nós pararmos de nós nos sabotarmos, porque nós estamos no Evangelho em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos no Evangelho. Olha comigo Romanos 8.1. Deixa marcado aí esse texto na sua Bíblia, mas olha comigo Romanos 8.1 para você ver se não é para ser o fim, se é para a gente parar de uma vez por todas de nos auto-sabotarmos.
a gente fica se sabotando e fala assim, poxa, eu não consigo parar, eu não consigo parar, eu não consigo parar. Você consegue em nome de Jesus parar. Você consegue em nome de Jesus parar. Você consegue parar em nome de Jesus. Só que não é fácil. Não é fácil. Mas você consegue, e a palavra de Deus, ela me dá base para acreditar nisso, e ela te dá base para acreditar nisso. Ó, você pega nessa palavra, Romanos 8, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não tem mais condenação. Se está em Cristo Jesus, não tem mais condenação. Ah, pastor, mas as pedras que eu finquei em mim, você não tem noção. Eu machuquei muita gente, pastor. Eu fui grosso com muita gente. E às vezes eu ainda sou. E essas são as pedras que eu me autoflagelo, porque depois que eu sou grosso, eu fico arrependido. Eu falo coisas das quais depois eu me arrependo. Eu faço coisas das quais depois eu fico muito chateado comigo. Querido, em nome de Jesus Cristo, a sua história mudou quando você aceitou a Jesus. Nenhuma condenação há mais para você, pois você está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há mais. Só da gente saber que nenhuma condenação há mais, isso já tem que mudar o jeito que eu me vejo. Isso tem que mudar o jeito que eu me vejo de uma vez por todas. Às vezes a gente se vê como uma situação de muito coitado. Sabe, a gente se vê de um jeito assim a gente se despreza demais. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando eu era criança, eu cresci com um sentimento assim, meio de, sei lá, meio de coitado, assim. Eu tinha um sentimento de coitado comigo. Esse sentimento de coitado, ele era tão grande que se alguém falasse assim perto de mim, agora eu sei que passou, então vocês podem falar. Se alguém falasse assim perto de mim, por exemplo, estava na casa da tia, queria comer uma bolacha. Daí minha mãe falava, não, vai comer não, porque vai almoçar daqui a pouco. Daí minha tia falava assim, ah, que dó dele, deixa ele comer uma bolacha. Meu, falou que dó de mim. Acabava comigo. Eu já ficava, nossa, meu, que dó de mim. Que dó de mim, cara. Meu, eu sou uma tragédia, que dó de mim. Que dó de mim. E eu acho que isso foi deteriorando a autoestima, foi fazendo mal de alguma forma. E quando eu tinha uns 11 anos, eu ganhei o apelido que eu já contei para vocês. Né? Eu ganhei um apelido que eu tinha pavor desse apelido. Porque aqui em Rio Claro, quem não ouviu, vou repetir a história. Aqui em Rio Claro tem uma empresa, eu tinha, não sei, de gás, chamada Pedrão Gás. E aí eu virei o Pedrão Gás na escola. Só que para piorar tudo, eu não era o Pedrão Gás, eu era o Gás. Então quando eu vinha no corredor, o pessoal fazia, e aí, Gás? O Gás. Pô, eu passava, eu tentando, entrando na adolescência, né? Tentando começar a me afirmar, descobrir quem eu era, nego me chamando de Gás. Olha, imagina isso. Agora eu dou risada, né? Agora eu dou risada. Acho que é por isso que eu dei tanta risada assistindo o vídeo lá daquele povo, né? O Gás! Vocês viram? Vocês viram o vídeo? Quem viu sabe do que eu tô falando, quem não viu vai ver ainda. É um sarro o vídeo. É um sarro. É um vídeo do pessoal da Ultragás brincando lá. Eu dei muita risada. Aquele vídeo acho que foi por causa disso. Me identifiquei, né? Falei, olha só, estão brincando com a palavra gás. Mas era uma coisa que me aborrecia. Uma coisa que me feria. E aí, olha só que curioso que é. Às vezes, por que eu estou falando isso? Porque talvez você também tenha uma baixa estima ou tenha passado por esse processo. E curiosamente, a gente começa a tentar achar caminhos para a gente superar isso. E os caminhos que o mundo nos propõe para superar isso são caminhos de destruição. As propostas que o mundo tem para você se autoafirmar diante das pessoas são propostas que não te levam para uma autoafirmação, mas te levam para uma destruição. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu tinha lá meus 12 anos, eu era o Gás na escola e eu não queria ser o Gás. Eu queria ser o Pedro. E entrou em mim, de alguma forma, uma vontade de me afirmar que eu era melhor do que as pessoas. E para me afirmar do que era melhor do que as pessoas, eu descobri que existiam as coisas. E que as pessoas dão valor em coisas. As pessoas valorizam coisas, né? As pessoas valorizam coisas. Nós valorizamos coisas. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos, eu arrumei o primeiro emprego de verdade, virei guarda-mirim. E no meu primeiro salário como guarda-mirim, o que eu fiz? Foi preciso me afirmar, eu preciso mostrar para esse pessoal que eu não sou o Gás. Eu não sou o Gás, não sou a irmã Iracema. Eu sou o cara que toma Danap. Porque com 12 anos, para mim, tomar Danap era o que havia, né?
Tem gente aqui que não sabe nem o que é Danap, né? Tem um pessoal, Danap? O que é Danap? É tipo um Bliss, assim, né? Mas era o Danap. Sabe o que era com 12 anos? O status era comer bolacha recheada. Hoje em dia a gente tem bolacha recheada na casa o dia todo, né? Mas não tinha, né, Samuel? Meu, quem tinha bolacha recheada? Não tinha, né, Alex? Não tinha, gente, não tinha. Mas eu tinha. Eu tinha. Com 12 anos eu tinha bolacha recheada, porque eu falava, meu, eu sou muito... Ai, o pessoal acha que eu sou gay, mas não sou. Eu sou o cara com bolacha recheada. Olha a cabeça. Só que daí eu descobri outra coisa. Eu descobri que as pessoas davam valor numa marca, por exemplo. Davam valor na Nike, né? Davam valor na HD. Lembra da HD? Nossa, né? Daí o meu salário melhorou. Eu saí da Guarda Mirim, fui arrumar outro emprego e eu descobri as marcas. Eu comecei a gastar o dinheiro com as marcas. Comecei a gastar dinheiro com roupa, com jaqueta, com calça, com tênis. Um monte de coisa que você não precisa para impressionar a gente que não gosta de você, para tentar se afirmar com quem você é. E olha só, eu percebo o que eu estou falando. Eu estava me destruindo. Eu estava me sabotando. Eu estava alimentando um negócio que não tem fim, porque cada vez que você vai descobrindo que você tem a capacidade de ganhar um pouco mais, você vai descobrindo coisas mais caras e isso não tem fim. Você fica num processo de autossabotagem que talvez você não tenha conseguido sair ainda. Mas essa noite Deus está te pegando pela mão e te tirando desse processo de autossabotagem e te dizendo, você não é o gás, você não é o burro que seu pai falou que era, você não é o imprestável que sua mãe falou que você seria, você não é nada disso. Você é uma pessoa que é salva, é remida e sobre você não há mais nenhuma condenação. Aleluia! Não há condenação. Não importa o que falaram de mim, o que falaram de você. Você está entendendo? No Evangelho não importa. Não importa se me achavam um Zé Ruela, se não achavam, se me achavam tonto, se não achavam, se meu pai me achava tonto. Não importa nada disso. No Evangelho não há condenação. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esse processo de autossabotagem meu, de ficar torrando em coisas, tudo que o Senhor me dava, ele durou muitos anos. Muitos anos. Convertido, ele durou anos. Talvez você, eu estou insistindo nisso aqui porque talvez você esteja nesse processo. Talvez você esteja nesse processo se auto-sabotando financeiramente, ou se auto-sabotando emocionalmente. Eu sei lá em que linha que você pode estar, mas para com isso em nome de Jesus, não há mais condenação para você. Não há nada do que disseram a respeito de você é verdade. A verdade é essa daqui, olha o versículo 15 comigo de Romanos 8. Olha o que é a verdade a respeito de mim e de você. Diz assim a palavra do Senhor. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Não tenho mais medo de ser rejeitado. Eu não tenho mais medo de ser desprezado. Eu não tenho mais medo que não gostem de mim. Eu não tenho mais medo por quê? Porque eu recebi o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Eu clamo nessa noite Abba Pai. Você pode dizer comigo Abba Pai? Abba Pai. Se eu chamei a Deus de Pai, Paizinho querido, meu Pai amado, você chamou a Deus de Pai amado, meu Pai querido, eu quero dizer uma coisa para você. Isso nos faz irmãos. Isso nos faz irmãos. E pode ter um monte de gente aí fora que me rejeita. Mas aqui nessa comunidade ninguém se rejeita. Aqui nós somos irmãos, porque nós temos um único Pai, que é o nosso Senhor. Aleluia! Você entende que a cura está aqui. A cura para a nossa alma está aqui na comunhão. A cura para a nossa alma está aqui na igreja. É vivendo no meio do reino de Deus que a gente começa a descobrir que nós temos valor. Porque, veja bem, eu não sei se você tem dinheiro ou se você não tem. Graças a Deus aqui, ninguém é meu cliente. Ninguém é meu cliente aqui lá no banco, então não sei se você tem dinheiro ou se você não tem. Né? Às vezes vai que você fosse meu cliente, daí, e você tivesse um monte de dinheiro guardado no banco, daí eu te abraçasse aqui, você ia ficar assim, ele sabe que eu tenho dinheiro, esse pastor aí. Eu não sei. Eliezer, talvez você tenha um monte de dinheiro escondido. Nem eu, nem a Sônia sabe, mas talvez você tenha. Aí eu abraço Eliezer com a mesma alegria que eu vou abraçar com cada um de vocês. A gente se abraça aqui, não baseado no que a gente tem. Não baseado no que falam daí que a gente é. A maioria de nós aqui nem sabe o que o outro faz durante a semana, muitas vezes a gente vai descobrindo depois. Mas depois que a gente já descobriu, a gente já se acostumou a se abraçar. Depois que a gente descobriu, a gente já se acostumou a gostar um do outro. Aqui não tem problema se você fala bicicleta.
Aqui não tem problema se você fala problema. Aqui não tem problema nada disso. Aqui a gente se ama do jeito que a gente é, porque a gente é irmão. Amém, igreja? Aqui a gente é irmão. Aqui a gente é irmão. Aqui não tem diferença. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que tem restrição com cada coisa. Mas na igreja vai acabando. A gente vai perdendo. Meireles, sabe uma coisa? Eu tinha uma restrição com carioca. Você acredita? Mas antes de vir para a igreja, tá? Antes de vir para a igreja, viu, Gabriel? Tinha restrição com carioca. Essa chiadeira aí na hora de falar, eu falava, nossa, esses caras. Nossa, chiando, olha lá, esse carioca. Acha que precisa falar desse jeito, Alex? Tinha esse negócio. Hoje em dia eu vou falar uma coisa para você. Eu adoro ouvir os carioca falar. Eu amo meus irmãos em Cristo carioca aqui. Amo meus irmãos em Cristo carioca. Eu nem ligo. O camarada fala naquela chiadeira, eu falo com meus porta, né? É meu irmão. Ele fala, ô Pedro, você é meu irmão. Sei lá, nem assim, né? É outro jeito, né, que eles falam. Eu falo, você também é meu irmão. A gente é assim. Aqui no Evangelho a gente vai perder. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você tá dando risada de mim, mas talvez você também tenha sido liberto de algumas coisas. Talvez você não gostasse de algum tipo de gente que aqui dentro da igreja você aprendeu a gostar. Coisas das quais talvez você tenha vergonha de falar. Tem gente que não gostava de nordestino, tem gente que não gostava de branco, tem gente que não gostava de preto, tem gente que não gostava de rico, tem gente que não gostava de pobre. Só que quando o Evangelho começa a agir em nós, e a gente vai descobrindo o que é chamar a Deus de Abba, Pai, Paizinho querido, e vai percebendo que o outro é irmão, acaba as restrições. Não tem mais restrição. A gente se ama do jeito que a gente é. Amém, irmãos? Amém? Você ama esse irmão que está aí próximo de você, em nome de Jesus? Amém? Se você não ama ainda, você vai aprender a amar. Você vai ver. Fica convivendo com ele, você vai ver se você não vai gostar dele. Fica frequentando essa igreja. Frequenta um grupo de comunhão. Frequenta a escola dominical. Você vai ver se você não vai começar a gostar desse povo. Vou inventar uma palavra aqui. É inegostável. Inegostável. Não tem jeito de não gostar. A gente gosta um do outro. Isso é comunhão. Isso é o Evangelho. Amém, igreja? E isso é o suficiente para começar a me libertar. Isso é o suficiente para começar a me libertar e fazer eu parar de me ferir. Isso é o Evangelho em ação. É eu perceber que eu posso vencer as minhas fraquezas carnais na comunhão com os irmãos. Na comunhão com os irmãos. É eu me desnudar, eu me mostrar quem eu sou realmente, porque como nós vamos desenvolvendo os nossos laços, nós vamos descobrindo, fazendo as nossas amizades, a gente vai colocar a confiança em alguém e a gente vai chegar nessa pessoa que pode ser o nosso líder, pode ser eu, pode ser o pastor Elias, pode ser um irmão aí na comunhão com o outro, e vai se desnudar, vai contar quem ele é realmente. E assim vai ser curado. Aqui, ó, nunca vai acontecer o que aconteceu lá em Gênesis 9. Dá uma olhada comigo em Gênesis 9. Aqui nunca vai acontecer isso. O Noé, ele comete uma falha, né? Noé comete uma falha. Versículo de número 20, diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Olha só, esse texto é curioso, né? O Noé planta uma vinha, faz uns vinhos, bebe, né? Fica todo esquisitão, dando risada à toa. E aí o Noé tem uma ideia assim estranha, mas observe, ele está dentro da tenda dele. Ele está dentro da tenda dele, ele tem uma ideia: eu vou arrancar a roupa. Vou ficar pelado aqui, tô na minha casa mesmo, não tem ninguém. Vou ficar pelado. Arranca a roupa. Fica sem roupa. Aí o Cã entra na tenda e vê o Noé sem roupa, vê o Noé desnudo, vê o Noé do jeito que ele é. E ao invés do Cã falar: pai, estou aqui. Ô pai, bota pega um lençol aí, cortina, alguma coisa, né, sei lá. Ô pai, preciso falar com o senhor. O que o Cã faz? O Cã sai.
Sai assim, né? Você não acredita. Você não acredita no que eu vi. Chama os dois irmãos dele e fala, cara, o pai tá pelado lá dentro, meu. Vai lá pra você ver, cara, que cena bizarra. Tá esquisito o negócio lá. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A nudez de Noé, a gente poderia imaginar ela como sendo uma nudez emocional. Como se mostrando realmente quem ele é. Porque eu estou dizendo o seguinte, a gente se despir das nossas roupas emocionais. Estou aplicando dessa forma esse texto. E a gente se mostrar quem realmente a gente é. Mas não dá para a gente se mostrar realmente quem a gente é para qualquer um. Porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cã, entendeu? Ele vai falar, o pastor Pedro? Tipo, nossa, cara, você não sabe o pastor Pedro. Alex, vem cá, ver o pastor Pedro. Não dá. E a gente fica com reservas. Porque o mundo é assim, entende? Tá cheio de Cã. Os Cã estão aí fora. Tá cheio de gente assim, ó, que riria de mim e de você se descobrisse de verdade quem a gente era. Só que quando a gente olha lá para Romanos 8,15, a gente se lembra que nós não somos diferentes. Nós somos irmãos, nós temos um único Pai. Por isso aqui a gente não fica rindo das nossas diferenças. A gente não ri quando alguém se coloca desnudo diante de nós. Quando alguém mostra sem máscaras quem ele é. E às vezes é só assim que a gente consegue cura. Querido, aqui a gente não ri, aqui a gente se abençoa. Aqui é um lugar de comunhão. Amém, irmãos? Aqui é um lugar de comunhão. Volta comigo lá em Marcos. Volta comigo lá em Marcos 5. Então veja bem, esse irmão aqui que ainda não era irmão, que está andando no meio dos sepulcros, ele está se auto-sabotando. Ele está se autodestruindo. Ele está se destruindo por completo. Tem gente se auto-sabotando, tem gente se autodestruindo. Faça uma reflexão. Faça uma reflexão que talvez alguns dos problemas pelos quais você esteja passando não seja culpa da Dilma, nem do Lula e nem do Temer, mas seja responsabilidade sua, porque você se feriu. A gente tem mania, né, de querer achar alguém e dar pedrada em alguém. É o Juninho da padaria, é o Dória, é a Dilma, tá. E você? Será que você não tem culpa nesse processo? Perceba aí que talvez você tenha se autoflagelado, mas acabou em nome de Jesus. Amém, irmãos? Acabou. Aí continua assim, ó. Esse endemoniado, ele vai na direção de Jesus Cristo e ele pede para Jesus para que ele seja liberto. Ele fala para Jesus, né? Olha, ele corre e o adora, exclamando com alta voz, que não pede para ser liberto, né? Ele fala, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, versículo 7. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É o contrário, né? Não enche meu saco. Deixa eu aqui. O demônio está falando para Jesus. E Jesus já havia dito para ele, espírito imundo, sai desse homem. E aí Jesus pergunta para ele, qual é o teu nome? Ele fala legião, né? Tem muitos demônios. Então ele se identifica como legião. E o demônio faz um pedido para Jesus. Né? Ele roga-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ele não quer ir para fora do país, ele quer ficar por ali. E eu não sei porquê, lá na eternidade a gente pede para Jesus explicar isso, e Jesus fala, tá bom, você vai sair desse corpo então e você vai para aqueles porcos. Você vai sair e vai para os porcos. E ele pede para ser mandado para os porcos, Jesus o permite, e o versículo 13 conta que os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para onde todos se afogaram. Que cena assustadora, né? Que cena assustadora. Imagina o pessoal olhando, vendo o endemoniado falando com Jesus, e ele fala, o demônio fala, deixa a gente ir para os porcos, e Jesus fala, vai para os porcos. E aqueles porcos ficam completamente estranhos, né? Que são porcos endemoniados, e saem correndo em direção a um precipício, e se jogam e vão morrendo. E morrem cerca de 2.000 porcos. E aí os porqueiros, diz aí o versículo de número 14, né, os donos dos porcos fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. E aí vem uma outra parte agora, que é uma coisa curiosa. Se você, então, ainda não foi liberto no reino de Deus,
e você está se identificando que você precisa dessa libertação, querido, Jesus Cristo está aqui essa noite para te libertar. Amém? Jesus está aqui essa noite para te libertar. Se você percebe que você auto se sabota ainda, porque tem duas situações, né? Quem ainda não aceitou Jesus Cristo, hoje você pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E quem já aceitou e vinha se sabotando, hoje já acabou também isso em nome de Jesus. Saiba que aqui tem gente que te ama. Você não precisa fazer nada demais, você não precisa se afirmar mais, você precisa de comunhão. Você precisa do Espírito Santo na sua vida e aqui nesse lugar você vai ter. Você vai ter, pode ter certeza disso. Sua vida muda hoje nesse sentido. Agora, nesse segundo momento, perceba o seguinte, as pessoas, os demônios saíram daquela pessoa, ele está liberto, e o povo vai ver o que aconteceu. Versículo 15 diz que indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Olha só que coisa estranha. Os caras olhavam para aquele camarada endemoniado e eles estavam acostumados com ele endemoniado. Estavam acostumados com ele se comportando como um louco, estavam acostumados com ele rangendo os dentes, com ele sujo, com ele se ferindo, com ele andando entre os sepulcros. Quando eles olham para aquele homem que um dia esteve endemoniado e agora ele está liberto, eles temeram. Eles temeram, eles sentem uma sensação, o que aconteceu aqui? Eu vou dizer uma coisa para você, diante dos milagres do Senhor, talvez um sentimento de temor em relação ao Senhor tome conta do nosso coração. Talvez um sentimento de temor em relação ao que o Senhor está fazendo em nossas vidas tome conta do nosso coração. Só que esse temor, se você estiver no Evangelho e estiver realmente interessado em Jesus Cristo, ele vai ser transformado em amor na sua vida. Pode ter certeza disso. Eu, quando me converti, eu já contei para vocês que eu tinha muito medo de ficar endemoniado, né? Já contei aqui para vocês que eu tinha muito medo de ficar endemoniado. E como eu tinha tido uma vida vindo uma treva muito esquisita, eu nunca tinha ficado possesso e eu falava, é hoje que eu vou ficar possesso. E eu ia num culto, de vez em quando era um culto que tinha lá 1000 pessoas no culto lá, e às vezes acontecia lá de alguém ficar endemoniado. E a hora que o demônio manifestava, e chutava uma cadeira, e dava um grito horroroso, os diáconos iam lá e sai em nome de Jesus. A hora que expulsava, eu falava, para onde que ele foi? Vai ser agora. Tá aqui. É agora que esse bicho vai vir na minha direção, ele já sabe, né? O que não falta é brecha na minha vida, e agora esse bicho vai vir aqui, vai me pegar, e entendeu? E você entende o que estava acontecendo? Eu olhava uma pessoa liberta e eu temia, entendeu? É nesse sentido que eu acredito que eles ficaram meio assim, mas como assim agora? Onde foi parar? Né? Onde foi parar? Eu acho que era mais ou menos esse tipo de temor, acredito que eles sentiam. Só que como eu disse para você, se você está interessado em Jesus Cristo, de verdade, o temor, ele é transformado em amor. Porque hoje em dia, se eu vejo uma pessoa ser liberta na minha frente, eu não sinto mais medo. Eu sinto desejo de glorificar o Senhor. Entende? O temor foi transformado em amor, porque eu falo, Senhor, é o Evangelho agindo. É Jesus Cristo agindo com poder e grande glória. E esse mal não vai me alcançar. Esse mal não me alcança. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo na fé. Só que veja bem, eu comecei a mensagem dizendo que às vezes nós desenvolvemos um amor por coisas. E essas pessoas aqui, eles têm um amor tremendo por coisas que têm valor para o mundo. 2.000 porcos tinha valor para o mundo, um monte de gente ficou no prejuízo. E aí continua a palavra de Deus dizendo assim, olha, versículo 16, os que haviam presenciado os fatos contaram o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. Contaram, olha, mas o que aconteceu? Como esse camarada ficou desse jeito? Aquele ali, falam que é Jesus, ele chegou e falou para sair, saíram, o demônio pediu para ir para os porcos, ele deixou. E cadê os porcos? Os porcos saíram tudo correndo doido aqui e gritaram, Palmeiras não tem mundial, e foram lá e se jogaram. E se jogaram lá do precipício. Ô, louco! Tirando a parte do Palmeiras não tem mundial, né, gente? Foi desse jeito. E aí, olha só que coisa estranha. Ô, Júnior, você é palmeirense? Você é palmeirense, Júnior? Não deu risada?
Não gostou da piada, né? Olha só, o curioso é o seguinte, nisso tudo. A partir desse momento, se você visse alguém que foi liberto, hoje, se você já está nesse estágio que você glorifica o nome do Senhor, amém? Alguém já sentiu medo aqui que nem eu? Fala aí, amém, eu já senti medo. Ah lá, o Bazan tinha medo. Até uns aí, ó, vocês andaram aprontando também, né? Vocês andaram aprontando. Fica com medo, né? A gente fica com medo. Mas daí depois é transformado por amor. Só que essas pessoas, eles não deram esse tempo, entendeu? Eles não estão interessados em Jesus. Eles estão interessados nas coisas. Eles estão interessados no valor financeiro dos porcos que foram embora. E Jesus, diante desse cenário, onde as pessoas estão interessadas em coisas e não em milagres, ele deixa de ser interessante. Jesus não é mais interessante, entendeu? Porque Jesus, como assim? Jesus veio aqui e causou um prejuízo? Não quero esse Jesus na minha vida. Jesus veio aqui para causar prejuízo? Eu não quero mais Jesus na minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitos de nós, quando nos convertemos, passamos por um processo de perder coisas financeiramente. A gente perde. A gente perde porque muito do que a gente obtinha, muitas vezes, era de um jeito errado. Você fazia um monte de gambiarra para conseguir dinheiro e tal, passava uma perna em um, armava um esquema no outro, tirava vantagem de uma pessoa aqui, outra colar, participava de um esquema, e assim ia fazendo. Só que quando Jesus vem, a gente fala, parou. Eu não sei que jeito que eu vou viver, já que eu estava acostumado a viver com X e agora eu vou viver com meio X. Mas eu vou ter que viver assim, porque o Evangelho me alcançou e Jesus transformou a minha vida. E aí vem um sentimento de você começar a perder coisas. A gente perde coisas, a gente perde amigos. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha uns amigos com quem eu convivia e eu tentei continuar convivendo com eles. Só que eu ia para o barzinho, por exemplo, eu ia lá, eles iam tomar cerveja em algum lugar, eu ia junto, convertido. Daí eu sentava lá com eles. Daí eles começavam a falar baboseira, pedir cerveja, acendiam um cigarro. E eu tentava puxar assunto, eles não se interessavam pelo meu assunto. Eu tentava falar de Jesus para eles, eu estava numa alegria imensa de ter descoberto Jesus. Eles falavam, interessante, legal. É. Tinha um amigo meu que eu falava de Jesus para ele gerava um monte de dúvida na minha cabeça, assim. Inventava uns trocadilhos. Eu ficava assim, gente, agora? O que eu estou fazendo no meio desses caras? E aí, aos poucos, eles foram parando de me chamar para sair. Eu fui parando de me interessar pela amizade deles, porque a gente não conseguia mais nem conversar. E eu perdi os meus amigos. Perdi todos os meus amigos. Perdi todos. Porque não batia uma conversa, não tinha mais conversar com eles. A gente se encontra até hoje, se abraça, fica feliz de se encontrar, né? Temos as nossas memórias. Mas não tem mais o que falar. Um dia desses, falei de Jesus no meu ouvido, um dia desses eu encontrei com um desses amigos, e ele estava no telefone com uma outra conhecida, nossa, em comum. E eu fui passando, falei para ele, ô Jefferson, e aí, meu irmão? Dei um abraço nele. Pedrão, e aí, cara? Me abraçou, todo feliz. Daí ele começou assim para a menina que estava no telefone. Gil, você não acredita quem chegou, Gil? Você não acredita quem está aqui? Eu falei, não faz isso. Faz isso, né? Não tem mais liga. Ela, quem que é? Eu vou aparecer para falar com ele. Eu falei, nossa, que fria eu. Eu falei, oi Gil, tudo bem? Quem é? É o Pedro, Gil. Que Pedro? E aí, Jefferson? O Pedro lá, mesmo, aquele Pedro lá. E nós nos tornamos tão irreconhecíveis para as pessoas quando o Evangelho entra em nós. Tão irreconhecíveis, a gente fica muito diferente. Então você vai perder gente, você vai perder amigos, né? Não tem jeito. O Agostinho conta uma história que Santo Agostinho estava caminhando e uma mulher perseguia Agostinho. Agostinho tinha tido várias experiências com mulheres. E essa mulher que perseguia Agostinho, ela falava, Agostinho. Até o Agostinho olhou para trás e falou, o que foi? Ela falou, você não lembra de mim? Eu sou aquela. E Agostinho disse para ela, mas eu não sou mais aquele. Às vezes as pessoas lembram da gente de outro tempo. Meu irmão, você não é mais aquele. Amém? A gente não é mais. O Evangelho faz isso. O Evangelho te faz ficar diferente. E aí,
Qual que é a decisão que você toma já que você está se tornando uma pessoa diferente por causa do Evangelho? E talvez a decisão que alguns aqui estejam querendo tomar, porque o Evangelho fez um rebuliço tão grande na sua vida. Você perdeu amigos, perdeu coisas, perdeu dinheiro, perdeu emprego. Mas olha, pense bem, seu emprego te destruía, teus amigos se afastavam de Deus muitas vezes, o dinheiro que você ganhava era ilícito. Se a gente perdeu é porque coisa boa não era. Coisa boa não era. Se a gente perdeu é porque não era para fazer parte das nossas vidas, porque Deus não faz com que nós venhamos a perder coisas que são boas para nós. Você acredita nisso, amém? Poxa, se Deus me chama de filho, Ele quer me dar coisas boas. Jesus falou a respeito disso. Jesus falou a respeito disso. Ele quer me dar coisas boas. Ele não vai permitir que eu perca coisas que fazem bem para mim. Eu só perco coisa que faz mal para mim. Deixa embora, querido. Deixa embora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem umas porcadas aí que você está perdendo, porque esse povo aqui está triste, eles estão meio aborrecidos aí, porque eles perderam os porcos. Se você perdeu alguns porcos na sua vida e você está triste, se você perdeu coisas que as pessoas aí no mundo dão valor, mas você sabe que para o Evangelho não tem valor nenhum, e isso está te entristecendo, deixa essa tristeza embora, querido, em nome de Jesus Cristo. O melhor de Deus ainda vai tomar forma na sua vida. Você crê nisso, amém? Vai tomar forma. Se você permanecer fiel ao Senhor, se você permanecer fiel no Evangelho, vai tomar forma. Demora às vezes, demora um tempão. O que você não pode é fazer como essas pessoas fizeram. Que por não entender que o melhor de Deus estava começando a tomar forma naquele lugar, um homem havia sido liberto e tinha causado espanto em todo mundo. Imagina na hora que o Evangelho começasse a agir como um todo naquela cidade, o que ia acontecer? Como seria maravilhoso o milagre? Como seria linda a história daquele povo? Como seria linda a história de quem se envolvesse com o Evangelho a partir dali? Mas eles não esperam para ver o que vai acontecer. Olha o que eles fazem no versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus, vai embora daqui. Jesus, você não é bem-vindo aqui. Irmãos, quando a gente se afasta da igreja, é isso que a gente está dizendo, de certa forma. Você pode dizer assim, não, mas eu continuei firme em Cristo lá fora. Eu sei que você continua amando Jesus Cristo lá fora, só que é mais difícil. É mais difícil, né? Difícil você ter comunhão sem ter comunhão. Difícil você viver a igreja sem estar na igreja. Difícil. Quem já se afastou sabe que de alguma forma você disse para Jesus enquanto você se afastava: Jesus, esse pedaço da minha vida aqui, eu não quero que o Senhor participe. Esse pedaço da minha vida aqui é meu. O Senhor está querendo agir em uma área da minha vida que é minha. Essa área eu não permito que você participe. Só, querido, Deus está chamando alguns aqui essa noite que estavam pensando em desistir, pensando em parar a caminhada porque você quer reservar algumas áreas da sua vida para você e pedir que Jesus se retire desses territórios que são seus. Jesus está dizendo para você que Ele quer ficar. E hoje é noite de você dizer para Jesus: Jesus, fica na minha vida como um todo. Onde eu ia tirar o Senhor, mas não vou mais tirar. Eu não quero mais ficar afastado do Senhor. Eu quero ficar no Senhor. Eu quero ficar na comunhão. Eu quero ficar na comunhão com a igreja. Eu quero ficar na comunhão com os irmãos. Eu quero ficar na comunhão com a palavra. Eu quero o Senhor agindo em tudo, mesmo que para isso eu tenha que perder algumas coisas. Amém, irmãos? Mesmo que para isso eu tenha que perder algumas coisas. A gente ora coisas assim, né? A gente ora coisas assim: Jesus, eu quero me tornar mais parecido contigo. Joia? Deus ouve as nossas orações. E para nos tornar mais parecido com eles, alguns porcos vão ter que ser arrancados de nossas vidas. Diga assim para Jesus mais uma vez essa noite, se você puder, em nome de Jesus. E a última parte da mensagem, para encerrarmos. A hora que Jesus entra no barco, versículo 18, conta que o endemoniado, que não é mais endemoniado, que agora é nosso irmão Gerazeno, agora é nosso irmão. Amém? Lá no céu a gente vai encontrar esse camarada. Lá no céu a gente vai encontrar. Cadê o Gerazeno? E aí ele vai falar: cara, que dia foi aquele? Que dia foi aquele? Ninguém entendeu nada, mas, nossa, a minha história é parecida e a gente vai poder compartilhar experiências com ele. Ele vai estar lá no céu. Eu e você vamos estar lá no céu. É isso que o Evangelho está fazendo em nós. Amém, irmãos? É isso que o Evangelho está fazendo em nós. E aí, nessa alegria de saber que ele vai estar no céu e de perceber que ele está tendo a vida dele transformada, ele fala para Jesus que deixasse ir com ele. Ele fala: Jesus, eu quero ir com você, eu quero ser um dos discípulos. Eu quero estar caminhando próximo de você, deixa eu ir com você. E Jesus não permite, mas ordena-lhe, versículo de número 19. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Isso que nós temos que fazer.
Olha, eu vou falar uma coisa para você. O Senhor teve muita compaixão de mim. O Senhor teve muita compaixão de mim. A forma como Deus me resgatou é uma forma maravilhosa. As condições que tiveram que ser criadas para que eu percebesse que a única alternativa para a minha vida era Jesus, elas foram terríveis, mas foram as condições necessárias para que eu pudesse dizer sim para Jesus Cristo. E perceber a compaixão dele comigo. E perceber o amor dele comigo. Perceber que apesar de eu ter dado brecha para ele me matar, para o diabo me matar, ou para eu morrer em um poste, alcoolizado dirigindo uma moto, sob efeito de um entorpecente, seja lá o que fosse, o risco que eu estivesse me colocando, o Senhor me guardou em todos aqueles dias para que no momento certo eu pudesse perceber a compaixão e o amor dele pela minha vida. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Com quantos anos você percebeu que o Senhor te guardou para revelar a você a compaixão e o amor que ele tem por você? Por quantos anos o Senhor te guardou até que chegasse esse dia que talvez seja hoje? O dia onde de uma vez por todas você está percebendo que Deus te ama. Que quando a gente fala assim, que Jesus te ama, não é uma palavra à toa, mas é uma palavra verdadeira. É dita do fundo do coração nosso. Jesus te ama. Deus te ama. Ele quer o teu bem. E aí você fala assim, puxa vida, e a minha oração é que esse sentimento tome conta do seu coração. E aí o que você vai fazer? Aí você vai fazer o que Jesus está ensinando para ele aqui. Você vai pela sua vizinhança, por onde você for, e você vai contar para todo mundo da compaixão e do amor que Deus teve com você. Amém, irmãos?